A imbecilidade da teoria do contrato social. Que contrato? Este artigo foi escrito por Gary Barnett, traduzido e publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Aspas. E no entanto, temos o que pretende, ou professa, ou afirma ser um contrato, a Constituição, feita há 80 anos atrás, por homens que agora estão todos mortos, e que nunca tiveram qualquer poder para nos obrigar, mas que, não obstante, uniu 3 gerações de homens, consistindo de muitos milhões, e que será obrigatória para todos os milhões que estão por vir, mas que ninguém jamais assinou, selou, concedeu, testemunhou ou reconheceu, e que poucas pessoas, em comparação com o número total de pessoas que dizem estar vinculadas a ela, já leram, ou mesmo viram, ou lerão, ou verão. Fecha aspas. Lysander Spooner, em Sem Traição. A própria ideia de qualquer contrato social para qualquer grande grupo de indivíduos é evidentemente estúpida. É uma impossibilidade de se certificar se a liberdade é considerada, e é por isso que as constituições, que supostamente exigem o consentimento individual explícito ou tácito, nenhum dos quais válidos neste contexto, são completamente inúteis e são apenas uma farsa do Estado. Os contratos sociais exigem que algumas ou a maioria das liberdades sejam abandonadas e a submissão à falsa autoridade de um governante ou classe dominante seja aceita para um bem comum. Isso geralmente é baseado apenas em uma decisão da maioria, ou então, devido à natureza corrupta e maligna da votação, com o objetivo de obter proteção apenas para os direitos considerados remanescentes e apoiados pelo Estado no contrato falso. Em outras palavras, os direitos naturais são eliminados em favor dos direitos legais criados e administrados pelo Estado com o único propósito de ganho monetário e controle de massa. Isso pode significar que todos os direitos naturais são negados e inexistem nessa mentira chamada contrato social. O ponto de partida assumido para a criação do contrato social, em teoria, é examinar a condição humana ausente de uma ordem pública. A partir daqui, os defensores do contrato social procurariam argumentar que os indivíduos racionais desistiriam voluntariamente de sua liberdade natural em favor do consentimento a um sistema de governo estatal. A abordagem de Thomas Hobbes sobre a circunstância do estado de natureza e os contratos sociais falava de seu desejo de ver a humanidade governada por documentos falsificados, transferindo o poder do indivíduo para o Estado. Hobbes disse que um estado de natureza, ou liberdade do indivíduo, seria uma situação horrível, onde todos teriam direitos ilimitados de pilhagem, saque, estupro e assassinato, e uma guerra sem fim de todos contra todos seria o resultado. Sua solução para suas pretensões inventadas foi estabelecer para todos o que ele chamou de sociedade civil por meio de um contrato social, a fim de obter segurança, abrindo mão de direitos naturais e aceitando um soberano absoluto composto por um homem, um rei, ou uma assembleia de homens, oligarquia. Ele via o governo absoluto como a única opção. O significado do termo contrato, em sua forma mais básica, é um acordo entre duas ou mais partes que define os termos de uma troca. As 5 principais características para que qualquer contrato seja válido são: primeiro, uma oferta de termos. Uma parte faz uma oferta a outra, que inclui uma descrição dos termos que o ofertante faz a outra, que ele é legalmente obrigado a honrar. Segundo, a aceitação de uma oferta é necessária para que qualquer contrato seja válido. Terceiro, para que qualquer contrato seja válido, cada indivíduo envolvido precisa saber, compreender e entender completamente todo o acordo e todas as obrigações associadas a tal contrato. Quarto, alguma forma de contraprestação, algo de valor, é necessária para que um contrato seja legalmente válido. Qualquer contraprestação deve ser legal, pois a contraprestação ou atividade ilegal anula o contrato. Quinto, todas as partes envolvidas em qualquer contrato devem celebrá-lo com a clara intenção de estabelecer um acordo formal e aceitar todos os termos como juridicamente vinculativos. Com isso em mente, tente, se puder, compreender a ideia de um contrato mágico, completamente não assinado e legalmente não aceito por cada parte, com uma descrição completa dos termos exatos a serem seguidos.
Considere que este contrato deve ser totalmente compreendido por todos os indivíduos envolvidos e que alguma forma de consideração legal deve estar presente e ser aceita por cada parte que concorda com este documento. Este contrato, para ser válido, deve ser estabelecido com a intenção clara e com a aceitação de todos os termos como obrigatórios para todas as partes. Agora considere o contrato falso chamado de lei do país e descrito como a Constituição. Trata-se simplesmente de um contrato social inválido, que não se enquadra em nenhuma definição de contrato legal e presume-se que tenha sido aceito, compreendido, com consideração válida, por milhões de indivíduos. Ninguém o assinou, ninguém o aceitou legalmente, poucos ou nenhum o entendem. Pode ser alterado arbitrariamente pelo chamado proponente do contrato a qualquer momento, sem a aprovação de cada ou qualquer dos envolvidos e nenhuma consideração aceita está disponível. Não há nenhuma intenção clara, na verdade nenhuma intenção, de qualquer acordo formal e aceitação. Na verdade, é completamente ilegal e, portanto, não vincula qualquer indivíduo. Na verdade, o Estado é uma farsa. É baseado nessa falsa noção de um contrato social ilegal, escrito e imposto à sociedade há muitas décadas. É tão ilegal agora quanto era então, e deve ser, pelo menos em qualquer sociedade livre, completamente inaplicável. Mas esta não é uma sociedade livre, e embora nos séculos passados a liberdade fosse mais prevalente, este nunca foi um país verdadeiramente livre. Se o governo existe, a liberdade não pode existir. A totalidade do governo nesse país, e em muitos outros, é baseada no conceito maligno e fraudulento da aprovação tácita, implícita e sem questionamento, de um contrato social ilegal e fictício chamado Constituição. Essa teoria de um contrato social implícito sustenta que, ao permanecer no território controlado por alguma sociedade, que geralmente tem um governo, as pessoas consentem em ingressar nessa sociedade e ser governadas por seu governo, se houver. Esse consentimento é o que dá legitimidade a tal governo. Nada poderia ser mais ridículo e dissimulado do que um conceito como este. A própria ideia de governo neste país é completamente dependente da falsa ilusão de que o contrato social chamado Constituição solidifica e justifica que o consentimento para este governo hediondo é legítimo, porque o consentimento cego é assumido por esse mesmo governo. O Estado afirma que sua própria existência só pode ocorrer com o consentimento dos governados, mas tal consentimento nunca foi dado. Então, como pode esse Estado reivindicar qualquer poder que seja? Não há contrato válido, portanto, não existe governo válido. Você delegou voluntária e conscientemente por contrato ativo e legal todas as suas decisões sobre sua vida, família, guerra, impostos, roubo, escolaridade obrigatória determinada pelo governo, assistência médica, emprego, propriedade, autodefesa, licenciamento e todos os outros aspectos de vida a este governo ilegítimo? Você é apenas um escravo e um recurso do Estado? Você tem algum desejo real de ser livre? O Estado não opera nem governa por contrato. Não tem o consentimento de todos os governados. É o epítome da força, violência, extorsão, tortura, roubo e assassinato. É a essência do mal e não merece respeito de nenhum tipo. Não merece obediência. Não merece um centavo de seus ganhos ou propriedades. Não merece voz alguma em sua vida. Vivemos em um mundo de fantoches manipulados por cordinhas. A verdadeira classe dominante controla os políticos controlam o público em geral. Não existe consentimento dos governados. Mesmo que alguns ou muitos optassem por consentir em uma coisa ou outra, não há contrato consensual entre o governo e o povo e nunca houve contrato ou consentimento real. Visto que o governo é, portanto, ilegítimo, o poder que ele reivindica sobre o povo pode ser diminuído, ou melhor ainda, abolido. Aspas. Esta é a única maneira pela qual qualquer mudança social significativa pode ocorrer. Ela surgirá dentro de cada indivíduo, ou não ocorrerá de forma alguma. Aqueles que insistem em que a mudança venha de cima, como algo a ser imposto à humanidade pelas autoridades institucionais, desistiram das pessoas. Eles perderam a confiança nos processos de vida que se manifestam apenas dentro dos indivíduos. Agora é hora de dar às pessoas a chance de trazer ordem ao mundo, colocando-se em ordem. Fecha aspas. Butler Shaffer, Boundaries of Order, Private Property as a Social System. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.